Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre campos vetoriais que nós iniciamos no vídeo anterior. Agora nós vamos, para que a gente consiga dar uma aplicação desses campos, nós precisamos de um novo tipo de integral, né? Aí você fala assim, putz, mas mais um tipo de integral já não basta todos aqueles que nós vimos? Não, não são suficientes todas aquelas integrais que nós vimos. Vamos precisar falar um pouco sobre integrais de linha, ou então, se você quiser chamar, integrais de curvas, né? O que são essas integrais de linha ou essas integrais de curva? Elas são vamos dizer assim, uma versão um pouco mais completa, um pouco mais geral do que aquelas integrais que você viu no cálculo 1, né? No cálculo 1 você viu integrais, né, definidas sobre um intervalo, calculadas em um intervalo, né? O objetivo agora é que a gente consiga não só calcular integrais unidimensionais sobre intervalos, mas sim sobre uma curva C qualquer. Aí você fala, mas por que eu vou querer calcular uma integral sobre uma curva qualquer? E aí a resposta é trabalho. Você fala assim, não, tudo bem, trabalho você já está me dando aos montes, né? O meu professor da faculdade, da universidade, trabalho é o que não me falta, né? Não, você não entendeu, é trabalho da física, né? Você deve ter visto lá no cálculo 1 que as integrais, elas são úteis quando você vai calcular o trabalho realizado por uma força para fazer o deslocamento de uma partícula de um ponto A até um ponto B. Em geral, esses pontos eles são considerados sobre o eixo X para facilitarem as contas, né? E aí você pode se perguntar, né? Um físico se pergunta esse tipo de coisa, né? Como é que eu calculo o trabalho realizado por uma força para deslocar uma partícula de um ponto A até um ponto B do plano, por exemplo, ou do espaço, se você preferir, né? Como é que é feito isso, né? Como é que é feito os cálculos desse trabalho? E aí a resposta é através de campos vetoriais, né? Porque força tem a ver com campos vetoriais, que nós vimos no vídeo anterior, e tem a ver com esse tipo de integral aqui, que são as chamadas integrais de linha. O nome integrais de linha, você vai perceber que não é o melhor nome, tá? O melhor nome seria integrais de curvas, mas parece que esse nome não pegou. O que pegou mesmo foi integrais de linha. Né? Mas, enfim, vamos estudar esse tipo de integrais agora. Né? Para isso, nós vamos continuar utilizando o livro de cálculo 2 do Stuart na sua sétima edição, beleza? Então vamos lá, vamos começar considerando uma curva plana, que nós vamos chamar de curva C. Por hora, vamos começar com curvas planas, depois a gente passa para curvas espaciais, tá? E vamos imaginar que ela tenha essa parametrização aqui. Parametrização de curvas nós já vimos em alguns dos vídeos anteriores, tá? Pode procurar curvas parametrizadas, tá? Vamos imaginar que ela tenha essa parametrização aqui, ó, x igual a x de t, y igual a y de t. Ou seja, os pontos da nossa curva, eles dependem de um parâmetro que a gente chamou de parâmetro t. Isso é equivalente a você dizer que a curva ela é dada por essa equação vetorial aqui, ó. R de t igual a x de t na direção i mais y de t na direção j. Né? Como eu já mencionei para vocês no vídeo anterior, a ideia de ponto, tanto no plano como no espaço, e vetores, elas se confundem, né? Se você quiser olhar o plano como pontos, você pode. Se você quiser olhar o plano como vetores, você pode também, né? Há uma correspondência objetiva aqui entre esses conceitos, né? Entre essas coisas, e você pode fazer isso, tá? Então, tanto faz se você olha a sua curva como um conjunto de pontos ou como sendo a trajetória descrita por uma equação vetorial desse tipo aqui. Né? Vamos imaginar também que essa curva ela é suave por partes. O que significa, então, ser suave por partes? Significa que a sua derivada é contínua e diferente de zero. A derivada ser contínua e diferente de zero significa que a sua curva ela não tem picos, né? Ela não tem aquelas, tipo, a função módulo, né? A função módulo tem aqueles bicos, né? Em geral assim, ou sei lá. Mas funções desse tipo não nos interessam, né? Funções onde essa derivada não é contínua, tá?
a derivada da nossa equação vetorial. Então, nós vamos supor isso. Ou seja, nós vamos considerar uma curva bem suavezinha, assim, ó, uma curva bem bonitinha, muito bem comportada. Tá? Bom, a ideia para você definir integrais de linha é muito parecida com aquela ideia que nós já viemos utilizando ao longo de todo esse curso, né? E inclusive lá no cálculo 1. Então, o seguinte, ó, a nossa curva parametrizada, ela está definida no intervalo, né? No intervalo de A até B. Então, nós desenhamos aqui, esboçamos o nosso intervalo AB aqui, né? E a nossa curva está aqui. Então, para cada ponto aqui desse intervalo de A a B, há um ponto correspondente aqui na nossa curva, tá? Bom, se nós dividirmos esse intervalo de parâmetros aqui de A até B em N subintervalos, que nós vamos chamar de intervalos fechados de TI até TI menos 1, vamos imaginar que eles tenham todos o mesmo tamanho, então nós podemos, uma vez feito essa divisão, né, do intervalo em N subintervalos, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar cada extremo desse subintervalo e calcular a imagem desse número aqui, desses dois números, lá na curva. Né? O que vai dar? Isso vai dar um ponto da curva. Então, o TI menos 1, isso vai te dar um ponto aqui na curva, e o TI também vai te dar um ponto aqui na curva, tá? Essas imagens nós vamos denotar por XI, ela é X de TI, e o YI é Y de TI, né? Então, para cada número que você, do subintervalo aqui, né, de cada extremo, você calcula o ponto correspondente lá na curva, né? O que vai acontecer? Isso vai te dar, quando você calcular esses pontos correspondentes na curva, isso vão te dar pontos, que a gente chamou de PI de XI e YI. Claro, esses pontos, eles dependem do XI e eles dependem do YI. E aí o que vai acontecer? A sua curva, ela vai ficar subdividida em N subarcos. Esses subarcos, eles têm certos comprimentos. Você pode medir esses comprimentos. Pode não ser fácil de medir, mas você pode. E esses comprimentos nós vamos chamar de delta S1, delta S2 até delta Sn. Cuidado aqui, esses comprimentos de arco, esses delta S aqui, eles não são todos iguais. Eles podem ser diferentes, tudo depende de qual é a fórmula aqui da sua curva. Né? Então, esses comprimentos de arco não precisam ser iguais. A subdivisão aqui não. Aqui a subdivisão do seu intervalo você considera todos com o mesmo tamanho. Tá? Então, beleza. Então, dessa forma, você dividiu a sua curva em N subarcos. Né? E o que você vai fazer? Você vai pegar em cada subarco, você vai pegar um ponto amostral. PI estrela, XI estrela, YI estrela. Ele é simplesmente um ponto que está em um desses subarcos, né? Este ponto que está no subarco, ele tem um correspondente TI estrela ali no subintervalo de TI menos 1 até TI, né? Ele é a imagem de alguém. Claro, você pegou ele neste arco aqui, né, nesse subarco, pegou um ponto amostral aqui, há um número aqui entre o TI menos 1 e o TI, que é correspondente a este ponto aqui na curva. Tá? Agora, o que você vai considerar? Vamos considerar agora uma função de duas variáveis que tem a curva dentro do seu domínio. Né? Ou seja, é uma função que ela é definida sobre um conjunto que contém, uma função de duas variáveis, sobre um conjunto, definida sobre um conjunto, que contém essa curva C no domínio. Então, a curva C pertence ao domínio. O que eu quero dizer com isso? Você pode pegar cada ponto da curva aqui, ó, como está no domínio da função f de duas variáveis, e você pode calcular a f nesses pontos. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua função e vai calcular ela no seu ponto amostral. Calcula a função no ponto amostral, multiplica pelo comprimento de arco, pelo comprimento do subarco e soma tudo. Ou seja, é isso aqui que você vai fazer. Você vai pegar a f, vai calcular no ponto amostral, vai multiplicar pelo comprimento de arco correspondente, né? E vai somar tudo. Isso é muito semelhante com uma soma de Riemann. Em seguida, você vai tomar o limite dessa soma, da mesma forma que você tomou lá para integrais
unidimensionais no cálculo 1, e aí com isso nós temos a seguinte definição, né? Se f é uma função definida sobre uma curva C, que é dada por essas equações paramétricas aqui, ó, por essas aqui a gente chama de equação 1, né? Então, a integral de linha de f sobre a curva C, ela é definida como sendo este limite aqui, o limite quando n tende a infinito, dessa somatória que nós acabamos de definir aqui no slide anterior, tá? Essa integral, ela é denotada por essa forma aqui, ó, é uma integral, né? Um único símbolo de integral. C, na base aqui, significa que você está calculando a integral sobre esta curva, fx ds, né? Então, a integral de linha de f sobre essa curva é este limite aqui, a notação é essa, e é claro, se esse limite existir, né? Então, se esse limite existir, você fala, então, que essa aqui é a sua integral. Tá? O que você pode fazer? Você pode perceber, o que você pode perceber? Que calcular esses limites aqui são coisas muito estranhas, né? Pode ser muito difíceis, inclusive decidir se esse limite existe ou não. São coisas difíceis de se fazer. Então, a primeira coisa é observar o seguinte, você pode mostrar, né, que a gente não vai fazer isso aqui, mas se a f for contínua, então esse limite aqui sempre existe. E, portanto, essa integral de linha, ela sempre existe quando você está considerando uma curva suave, uma curva que não tem picos, e uma função contínua f. Então, se essas duas coisas forem satisfeitas, você tem uma função f contínua e definida sobre uma curva c suave, então a integral de linha, essa integral de linha aqui, ela sempre existe. De novo, agora sim, calcular esse limite é uma coisa muito difícil e, portanto, nós precisamos de uma fórmula. A fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui. Essa fórmula, ela é demonstrável, nós não vamos fazer aqui, mas é demonstrável. E ela fala o seguinte, né, que a integral de linha da função sobre a curva C é a integral de A até B. Quem que é A e B? São os limites de variação do parâmetro T. Então, você vai olhar para a sua curva, ela vai ter uma parametrização, e você vai ver o intervalo de variação do parâmetro T. Se ele varia de A até B, então você considera a integral de A até B. Tá, mas de qual função? Da função f aplicada em x de t e y de t. Da onde é que vem esses camaradas aqui, o x de t e o y de t? Eles provêm aqui das nossas equações paramétricas da curva, né? Então você pega a f e literalmente aplica nos pontos da curva. Literalmente, né? Então, feito isso, esse cálculo aqui, essas aplicações, você multiplica isso pela raiz quadrada da derivada de x em relação a t ao quadrado, mais a derivada de y em relação a t ao quadrado. Tá? O que é isso daqui? O que é o dx dt e o dy dt? São as derivadas, né, dessas duas funções aqui que dependem de t. X de t e y de t. Então, você calcula essas derivadas em relação a t, eleva ao quadrado e extrai a raiz. Tá? Da onde é que provém essa raiz quadrada aqui? Essa raiz quadrada, se você for perceber, ó, se você for olhar, o que nós fizemos foi multiplicar as imagens, observa, ó, nós multiplicamos as imagens f de xi e yi pelo delta de si. Esse delta de si é o comprimento de subarco, né? Então, quando você faz essa somatória, em algum momento vai aparecer isso daqui que representa o comprimento de arco. Tá? Isso é uma representação. A soma dos delta SI, eles acabam virando essa raiz quadrada aqui. Tá? Isso aqui é exatamente a fórmula do comprimento de arco. Ou tem a ver com fórmula de comprimento de arco. E aí você vai integrar tudo isso em relação a t. Por que em relação a t? Porque tudo vai ficar em função de t. Então, essa integral aqui, ela literalmente, essa integral de linha que nós acabamos de definir, ela é uma integral unidimensional. Ela não é uma integral dupla nem uma integral tripla. Ela é uma integral que depende única e exclusivamente de t. Tá? Outra coisa que você pode se perguntar é o seguinte, se o valor dessa integral, ela depende da parametrização que você escolhe, né? É claro, dependendo da curva, você pode ter várias parametrizações dela, né? E aí você se pergunta, mas isso vai depender da parametrização?
E aí a resposta é não, desde que você tenha o cuidado de percorrer a curva uma única vez quando o t varia de A até B. Então, se o t variou de A até B e a sua curva foi percorrida apenas uma vez, em cada, né, apenas uma vez, então você pode pegar qualquer parametrização. Tá? A integral vai independer da parametrização. Tá? Esse tipo de integral, ela também é chamada de integral de linha em relação ao comprimento de arco, justamente porque quando você foi definir ela aqui nessa somatória, você pegou comprimentos de arco. Né? Então, é integral de linha em relação ao comprimento de arco. Da mesma forma que para integrais unidimensionais, lá do cálculo 1, nós podemos interpretar a integral de linha de uma função positiva como sendo uma área, né? Então, se você tem aqui, ó, no plano XY, você tem uma curva, né? Está aqui no curva C, né? Então, essa integral aqui, ela representa a área dessa cortina, né? Ou dessa cerca, aqui dessa figura formada a partir dos pontos da curva e da f calculada nos pontos da curva. Como a função é positiva, né? A função f ela é positiva, então quando você calcula a f nesses pontos, eles vão te dar números positivos. Isso daqui fica basicamente um cilindro, né? Só que um cilindro que não é aqueles cilindros clássicos fechados, circulares, que nós estamos acostumados, né? Mas isso aqui é um modelo menos ortodoxo de cilindro, né? A definição matemática de cilindro diz que isso daqui também pode ser um cilindro. Não vamos entrar nesse mérito, mas enfim, vamos chamar isso aqui simplesmente de uma cortina, né? Ou uma cerca, se você preferir, tá? Bom, claro, a base dessa cerca é a curva C, né? E as alturas são exatamente as imagens pela função f, de cada ponto aqui da nossa curva. Então, f de xy vai, nesse caso, denotar uma altura, tá? Então, isso aqui vai nos dar a área dessa figura menos ortodoxa, desse cilindro menos ortodoxo do que nós estamos acostumados. E, finalmente, vamos a um exemplo, então, né? E o exemplo é o seguinte: calcular a integral de linha dessa função aqui, ó, 2 mais x² vezes y, em relação ao comprimento de arco, onde C é a metade superior do círculo unitário, x² mais y² igual a 1. Né? Então, esse daqui, nós vamos querer calcular essa integral, não mais num intervalo, mas sim sobre este círculo, na verdade não é um círculo, é circunferência, né? Sobre essa semicircunferência unitária aqui, tá? Bom, para você poder utilizar a nossa fórmula, né? Essa fórmula aqui, que nós chamamos de fórmula 3, tá? Para nós podermos utilizar ela, nós vamos precisar primeiro de uma parametrização da nossa curva, né? E nós já vimos que uma das parametrizações dessa curva é x igual a cosseno θ, y igual a seno θ. Como você está na parte superior, então você considera que o seu parâmetro ele varia de 0 até t. Outra coisa que você pode observar é que a função de duas variáveis que você vai integrar, ela é uma função polinomial e, portanto, ela é contínua. Além disso, esta curva que você está considerando aqui, ela é suave. Quando você calcular as derivadas aqui, a derivada do cosseno vai dar menos seno, a derivada do seno é cosseno. São funções contínuas, então está tudo certo, está tudo dentro das hipóteses da nossa definição, do nosso resultado, da fórmula 3, e, portanto, nós podemos aplicar aquela fórmula. O que a fórmula diz? Ela fala o seguinte, ó, você pega a sua função, troca x pelo cosseno de t, pega y e troca ele por seno de t. O ds, você troca por raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. Essa é a substituição que você faz, tá? E você calcula, então, essa integral nos limites do seu parâmetro t, ou seja, de 0 até π. Tá? Então, você vai fazer as contas, a derivada de x em relação a t vai dar menos seno ao quadrado de t. A derivada do seno é cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado de t. Essa soma de cosseno ao quadrado com seno ao quadrado dá 1, a raiz dá 1, então ela vai desaparecer aqui.
E você vai ter que integrar no final do dia a integral de 0 a 1 de 2 mais cosseno ao quadrado t, seno t dt. O que você vai fazer para calcular essa integral? Você vai fazer uma pequena substituição aqui. Ó. Você vai chamar o cosseno de u, e aí você vai trabalhar o du dt, vai dar menos seno, né? Se u for cosseno, a derivada de u em relação a t é menos seno. Então, por isso que vai aparecer esse menos aqui. Por isso que vai transformar de mais para menos. Tá? Calcula essa integral. Isso aqui é uma integral de cálculo 1, fazendo essa substituição tranquila aí, chamando u igual a cosseno t. Faz as contas e chega nisso daqui. 2π mais 2 terços. Né? Aqui você pode observar o seguinte, ó. Como esta função aqui ela é uma função positiva, né? Porque o y nós estamos considerando só um y positivo, ou no máximo não negativo, né? O x² também vai ser maior ou igual a zero, o 2 também é maior ou igual a zero. Então, essa integral de linha aqui, ó, ela representa uma área. Qual área é essa? É a área do cilindro, ou da cortina, que tem isso aqui como base, e essa função aqui calculada em todos os pontos dessa curva. Né? Quando você calcula essa função em todos os pontos da curva, isso vai te dar uma certa altura. Né? Então, para cada ponto você vai ter uma altura, isso vai te dar uma cerca muito parecida com essa daqui, né? Parecida com essa. Então, essa integral que nós acabamos de calcular é a área dessa cerca. Infelizmente, o livro não trouxe essa figura, podia ter trazido, que ficaria muito, muito lindo de se ver, né? Uma coisa muito bonita, mas talvez se você encontra aí um método computacional de você plotar, né, essa cortina, você vai poder visualizar. Mas enfim, ela é uma cortina no espaço cuja base é esse semicírculo aqui, né? Uma espécie de cilindro, beleza? Bom, outra coisa que você que facilmente vai aparecer na sua vida é uma curva. Ela é uma curva que a gente chama de curva suave por partes. O que significa uma curva ser suave por partes? Ela é uma união de curvas, um número finito de curvas, né? Cada curvinha aqui ela é suave, mas quando você olhar a curva como um todo não é suave. Ó. Percebe que ela tem bicos aqui, ó. Ela tem 1, 2, 3, ela tem 4 bicos. A curva, né? A curva como um todo. Mas você pode quebrar essa sua curva em subcurvas, que a gente chamou de C1, C2, C3, C4, C5, de modo que estas subcurvas, elas são suaves. Bom, como essas subcurvas são suaves, então a curva inteira, ela é chamada de curva suave por partes, né? Outra coisa que é importante aqui de se ressaltar é o ponto final de cada curva é o ponto inicial da curva seguinte. Então, o ponto final da curva C1 é o ponto inicial da curva C2, ou seja, não há sobreposição de curvas. Isso tem que se tomar cuidado, né? Então, sua curva, quando ela for uma união de subcurvas desse tipo, né? C1, C2, C3, cada uma suave por partes, o ponto final de uma é o ponto inicial da outra, da seguinte, né? Então, nesse caso, você fala que a sua curva ela é suave por partes. Nesse caso, quando a sua curva é desse jeito, então nós definimos a integral de f ao longo da curva C como a soma das integrais sobre as subcurvas, né? Então, se você tem uma curva que ela é uma soma no caso, uma soma não, ela é uma união de 5 subcurvas suaves, então essa sua integral, a integral sobre a curva toda, porque isso aqui você pode ver como uma curva só, né? Então a integral sobre essa curva é a soma das integrais sobre as subcurvas que você determinou, tá? Essa é a definição, então, para curva de integral de linha para curvas suave por partes, né? E aqui nós vamos trazer já, imediatamente, um exemplo para vocês, né? Vamos calcular essa integral aqui, integral da função 2x,
né? Então o y sempre é zero, né? Só tem a variável x, é essa função aqui. Sobre a curva C, que ela é formada por dois pedaços. O primeiro pedaço é o arco ou a curva C1, que ela é dada pela parábola y igual a x quadrado, do ponto da origem até o ponto 1, 1. Então é essa curvinha aqui, essa é a curva C1. E em seguida, a próxima curva é esse segmento aqui, ó, que vai do ponto 1, 1 até o ponto 1, 2. Né? Então nós queremos calcular essa integral sobre esta curva, que é união dessas duas subcurvas. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Bom, como a nossa curva ela é a união de duas subcurvas, então nós vamos calcular a integral em cada uma dessas curvas e somar elas no final. Tá? Bom, essa parábola aqui, ó, essa parábola ela é o gráfico de uma função y igual a x quadrado. Né? Então você pode considerar o x como sendo um parâmetro, literalmente. Né? Alguns escrevem x igual a t e depois escrevem y igual a t quadrado. Então, se x é igual a t, você pode trabalhar com o x, não precisa passar para t. Tá? Mas se quiser passar para t, passe. Mas enfim, o t ou o x, eles variam de 0 a 1. Né? Então a integral sobre essa primeira curva aqui, sobre a curva C1, da função 2x ds, em relação ao comprimento de arco, é a integral de 0 a 1, que são os limites do nosso parâmetro, 2x ou 2t, raiz da derivada de x em relação a x, ou de x em relação a t, tanto faz, né? X igual a t, derivada de y em relação a x ao quadrado, raiz disso. Né? A derivada de x em relação a x é 1, a derivada de y em relação a x vai dar 2x elevado ao quadrado, dá 4x ao quadrado. Tá? O que você vai fazer aqui para resolver esta integral? Você vai pegar e vai chamar o que está dentro da raiz, você vai chamar de u. Tá? É uma substituição de variável. Fazendo essa substituição de variável, faz as continhas do jeito que você fazia lá no cálculo 1 e você encontra, então, este valor aqui, 5 raiz de 5 menos 1 sobre 6. Isso só para a primeira subcurva, só para a curva C1. Essa curva C2 aqui, ó, a parametrização que nós vamos escolher é x igual a 1, claro, porque como é uma reta vertical, é um segmento vertical aqui, ó, o x vai ser sempre constante, né? O x vai ser sempre de 1, sempre vai ser 1. E o y varia de y de 1 até 2. Né? Essa é a variação do y. Ele varia daqui até aqui, então ele varia de 1 até 2. Então o y ele pode ser considerado como parâmetro. Você não precisa trocar y por t, se você não quiser. Tá? Não quisemos aqui, o livro não quis trocar, não quis chamar y igual a t. Você fala y igual a t, putz, então tanto faz se você trabalha com o parâmetro y ou se você trabalha com o parâmetro t. Eles são iguais mesmo, né? Bom, e aí o que ele fez? Né? Ele calculou essa integral da função 2x em relação a s, né? Como sendo a integral de 1 até 2, que é a variação do parâmetro, 2 vezes x. Como x sempre é constante, então fica 1 aqui. Raiz de derivada de x em relação a y, isso aqui dá zero, porque você está derivando uma constante. A derivada de y em relação a y ao quadrado é 1 ao quadrado. Né? Então 0 mais 1, 1, a raiz disso é 1. Então você vai ficar com a integral de 1 até 2 da função 2 em relação a y. Isso dá 2. Então, você calcular essa integral definida pelo teorema fundamental do cálculo, isso dá 2. Então, essa integral aqui sobre a curva, essa integral sobre esta curva, você soma as duas integrais que você calculou. Então, vai te dar este número aqui. Beleza? Bom, você também, como eu tinha mencionado lá no início do vídeo, primeiro nós consideramos curvas no plano, mas você também pode considerar curvas no espaço, sem nenhum problema, né? Só que curvas no espaço, para você definir integrais de linha, aí é claro que você precisa de uma curva, de novo uma curva suave, que tenha equações paramétricas desse tipo aqui, ó, x igual a x de t, y igual a y de t, e z igual a z de t. E o t varia de A até B. Então imagina que você tem uma curva desse tipo. Outra forma de você ver também essa curva é via essa equação vetorial aqui, ó, x de t na direção a y de t na direção j e z de t na direção k. Se f for uma função contínua
contínua de 3 variáveis, né, que, definida sobre uma região do espaço que contenha a sua curva C, ou seja, você pode calcular a f nos pontos da curva. Então, você vai definir a integral de linha de f ao longo de C em relação ao comprimento de arco, de maneira muito semelhante ao que você fez para funções de duas variáveis, né? Para o caso de curvas no plano. A integral de linha da função em relação ao comprimento de arco é a integral de A até B, f de x dt, y dt, z dt, vezes essa raiz quadrada aqui, dx dt ao quadrado, dy dt ao quadrado, dz dt ao quadrado. Você vai integrar tudo isso em relação a t. Uma forma bem mais compacta, muito mais compacta, de você escrever essa integral de linha, de você escrever essa integral aqui, é a seguinte, imagina que você confunde o ponto x, y, z com o vetor xi, yi, zk. xi, yj, zk, né? Ou seja, em vez de você calcular a sua função no ponto x, y, z, você calcula a sua f no vetor. Porque, de novo, vetor do espaço e pontos do espaço, esses dois conceitos eles se confundem, né? Pode fazer isso. Você pode pegar a sua f, calcular ela no vetor posição, no vetor r de t. Essa raiz quadrada aqui, ó, se você está fazendo isso, essa raiz quadrada é exatamente a norma do vetor derivada. Porque a derivada dessa equação vetorial aqui, a derivada é justamente isso daqui. dx dt, dy dt, dz dt. Quando você eleva ao quadrado e extrai a raiz, significa que você está calculando o módulo desse vetor derivado, né? Então você pode escrever essa sua integral de linha como sendo essa integral aqui de A até B, f calculada no vetor posição, vezes a norma do vetor derivada em relação a t. Esse é um dos motivos, norma de f' de t, desculpa, um dos motivos de você pedir que a curva seja suave por partes, ou seja, que tenha a equação vetorial tenha derivada diferente de zero, é para que não haja interferência aqui na sua integral, né? Porque senão, se você considerar o seu vetor puder ter norma zero, isso pode influenciar aqui na sua derivada, na sua integral, desculpa, pode influenciar nesse produto. Então, esse é um dos motivos para você pedir que esse vetor R' seja diferente de zero. Lá na definição de integral de linha, né? Você está pedindo que a curva seja suave, que ela seja suave, tá? Suave por partes é a mesma coisa. Tanto para espaço como para o plano, a ideia de suave por partes é a mesma coisa. Então, essa fórmula aqui da soma vale também para o espaço quando você tem curva suave por partes no espaço. A definição é a mesma. Tá? Para finalizar, vamos calcular a integral de linha sobre a curva, que é dada por essa hélice aqui, da função y, seno de z em relação ao comprimento de arco ds. Tá? Essa curva C é essa hélice aqui que tem essa parametrização. X igual a cosseno t, y igual a seno t, o z é igual a t e o t varia de 0 até 2π. Então ela deu uma volta, né? É como se é um arco de hélice, vamos dizer assim. Então é sobre essa curva que eu quero calcular esta integral aqui. Tá? Então vamos lá. Basta você fazer a substituição. Por quê? Porque a sua função que está aparecendo aqui dentro, né, a função que você quer integrar, ela é uma função contínua, né, porque ela é um polinômio vezes a função seno. Então são funções contínuas, produto de função contínua é contínua, então está tudo certo. A derivada dessa curva aqui, né, a derivada de x em relação a t dá menos seno, a derivada de y em relação a t dá cosseno, e a derivada de z em relação a t dá 1. Então, isso te dá o vetor R', ele vai ser diferente de zero em todos os pontos, ele vai ser diferente de zero nos pontos, em todos os pontos, né? E vai ser contínuo. Né? Então, tudo bem. Pode-se aplicar esta fórmula aqui sem nenhum problema. Né? O y você vai substituir por seno, o z
O z você vai substituir por t, né? Então você vai calcular a integral de 0 até 2π, que é o intervalo de variação do parâmetro, seno de t, que é o y, seno de t, porque z é igual a t, e a raiz disso aqui é o quadrado, né? dx dt é menos seno ao quadrado, que dá seno ao quadrado. dy de t é ao quadrado dá cosseno ao quadrado. dz de t ao quadrado dá 1, né? Então isso aqui, ó, no final do dia, aqui vai dar 1 mais 1, raiz de 2. Esse raiz de 2 você passa para fora. Você passa para fora da integral aqui. Essa raiz quadrada aqui dá 2, passa para fora da integral. O seno ao quadrado, você vai substituir, usando fórmula usando uma das identidades trigonométricas, substitui por meio de 1 menos cosseno de 2t. Esse meio você também passa para fora da integral, resolve a integral 1 menos cosseno de 2t, vai dar isso aqui, calcula e você obtém este valor, raiz de 2 vezes π. Beleza? Com isso, vamos ficando por aqui a respeito de integrais de linha. No próximo vídeo, então, nós vamos falar um pouco sobre aplicações de campos vetoriais e integrais de linha. Nós vamos misturar tudo isso, ou seja, nós vamos falar sobre o trabalho realizado por um campo vetorial para deslocar uma partícula de um ponto A até um ponto B sobre uma curva e não mais sobre um segmento direto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa parte aí de integrais de linha. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.